Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você pode se assentar? Amém. Boa noite, igreja. Tá bom? Boa noite, igreja. Tá bom o som? De novo. Boa noite, igreja. Aumenta mais. Tá bom o som pra vocês? Aumenta mais aí, pastor. Pode aumentar você. Já foi tudo. Já foi tudo? É, vou ter que voltar. Agora tem que aumentar lá. Eu vou sair. Pronto, agora sim, ó. Ih, foi muito, peraí. Pronto. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Mais um domingo maravilhoso. Domingo lindo esse, né? Acordei de manhã, aí vi aquele sol maravilhoso. Lá em casa tem um sótão, né? Aí o sótão, a gente sempre deixa ele aberto, né? E todo dia, 5 horas da manhã, quando eu tô saindo, eu escuto os passarinhos cantando ali, acaba tornando uma caixa de som. Que eles ficam no telhado e o som entra por ali e sai direto ali no meio da casa. Esse som dos passarinhos. E a maravilha de Deus, né? Que nós temos, né? E podamos sentir a cada dia essa maravilha. Nós estamos numa série de mensagens baseadas no livro do pastor Márcio Mery, Supere-se Todos os Dias. E hoje nós vamos continuar com mais um tema desse livro, né? Nas nossas ministrações. As ministrações que já tivemos: supere a rejeição por meio do perdão, supere o medo por meio da coragem, supere a escassez com abundância, e a última na quarta-feira, agora com o nosso teólogo Carlos, né? Supere a dúvida com fé. E essa noite supere o fracasso com o aprendizado. Amém? A mensagem encontra em Mateus 26, a partir do versículo 69. Mateus 26, a partir do 69. Nós temos o momento em que Jesus é preso, né? E nós temos o personagem da ministração dessa noite, Pedro. Mateus 26, a partir do número 69, que nos fala assim: Pedro estava sentado no pátio, e uma criada aproximou-se dele e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse ao que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço este homem. Pouco tempo depois, o que estava por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldição, juras: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes mesmo que o galo cantar, você me negará 3 vezes. E assim, saindo dali, chorou amargamente. Ficamos por aqui. Amém? Pai de amor, de infinita bondade, Pai querido, te agradecemos, ó Pai, por estar aprendendo sempre da sua palavra, Senhor. Usa-nos, ó Pai, para estar sempre, ó Pai, fazendo aquilo que vem de Ti, Senhor. Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus, Espírito Santo, abra nossos olhos, nossos corações, ó Pai, para nós entendermos a Sua mensagem e estar praticando ela, Pai. Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Supere o fracasso com aprendizado. Obrigado, amada. Mesmo
mesmo próximo de Cristo, podendo ter várias falhas, Pedro deu a volta por cima. Pedro, através da graça, ele conseguiu fazer com que o seu ministério fosse um ministério que o Senhor proporcionou para ele. Vivemos diante de muitas superações, né? Grandes desafios, alguns, muitos, difícil, e o fracasso, ele faz parte da nossa vida em algum momento. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter fracassado em alguma coisa. Quando nós éramos pequenos, às vezes não, mas tem marcas também que nos deixa para lembrar daquilo que aconteceu e para nós nunca mais fazermos aquilo. Por exemplo, queimei a perna brincando com plástico quando eu era pequeno. Tem essa marca até hoje. Me lembro que brincar com plástico não é bom. Não devo brincar com plástico, queimando plástico, ainda mais girando ele. E assim nós vamos vivendo, passando. E, contudo, existem pessoas que podem ter fracassado e escolhido viver daquele fracasso e não dar a volta por cima. E Pedro não foi assim. Pedro, por mais que andou com Jesus, Pedro, aconteceu situações com ele que fez com que ele fizesse algo errado que Cristo não queria. O pastor Márcio Meres diz no seu livro, o erro não precisa ser um sinônimo de derrota, mas sim de oportunidade de crescimento. Quando nós erramos, pegamos aquilo dali e transformamos em um bem para nós construirmos um futuro melhor. Pedro, em sua caminhada, ele teve várias passagens. Por exemplo, ele foi andar por sobre as águas. E chegou um momento em que ele, andando sobre as águas, sentiu o vento e teve medo. E o que aconteceu com Pedro? Afundou. Nós podemos ver isso em Mateus 16, a partir do versículo 23, que Pedro também falou com Jesus, e Jesus o repreendeu. Assim, Jesus virou-se diante de Pedro e falou: para trás de mim, Satanás, você me leva a umas palavras de tropeço. Para mim, você não pensa como Deus, mas sim como os homens. Naquele momento ali, Pedro estava fazendo com que Jesus não fizesse o caminho que ele deveria passar. Jesus não fizesse o que estava programado para ser feito. Então, com isso, com essas palavras, o Senhor imediatamente falou para Pedro, para ele se calar, porque aquelas palavras não vinham dele. E mais à frente, quando Pedro fala: quem tu és? Tu és o Cristo. Já é o contrário. Já é o contrário. Pedro é usado para falar quem realmente Cristo era. E assim foi a vida de Pedro, num constante altos e baixos, até chegar esse momento aqui em que ele nega Jesus perante as pessoas. O texto de Mateus 26, ele nos revela, nos momentos que Pedro estava ali, olhando para Cristo preso, olhando para aqueles que julgavam. E com alguns pontos para a mensagem, nós temos o primeiro, o contexto do fracasso, versículo 69 ao 71, estava Pedro assentado fora do pátio. Pedro seguia Jesus de longe, versículo 58, à distância, espiando, preparando, sabendo o que iria acontecer, procurando saber o que iria acontecer com Cristo, naquele momento que ele foi preso.
Uma das coisas que se tem no fracasso que nós não podemos fazer é desistir. Tem um colega meu que ele prestou concurso para o Exército, para ser sargento do Exército, 6 vezes, na 7ª ele passou. E quando eu conheci ele no quartel, ele falava assim, Pablo, ele falava, não, é meu sonho, eu não vou desistir. Na época ele tinha já perdido 2 provas já, na época. Mas o que ele ganhou com isso? Experiência, porque ia chegar um momento que ele ia acertar. Experiência que ia chegar um momento que ele ia ser aprovado. Então você hoje faz um concurso com 2.000 pessoas, e você fica lá no 2.000 lugar. Você é o último. Ah, não, vou desistir disso. Vou deixar isso de lado. Não desista. Procure aprender com seus erros. Procure buscar esse aprendizado com seus erros, assim como Pedro procurou aprender em suas caminhadas com Jesus e o transformou em um grande homem para fazer o propósito de Cristo na vida dele. O fracasso começa, muitas das vezes, em pequenas distâncias, em pequenos momentos, em pequenas coisas que esfriem. Por exemplo, eu hoje esqueço de orar. Eu hoje esqueço de ler a Bíblia. Vou esfriando e acabo deixando o que a palavra me fala para fazer de lado. Acabo deixando Cristo de lado. O fracasso, ele vai dominando, esfriando e podendo deixar que a palavra não se cumpra em nossas vidas. João 15, no versículo 5, no finalzinho, o Senhor fala assim, Jesus fala assim, sem mim nada podes fazer. Sem o Senhor você não pode fazer nada. Sem o Senhor você não pode ter sucesso. Para ter sucesso, tem que colocar Deus na sua vida. Para ter sucesso, você tem que incluir a palavra do Senhor na sua vida. Não tente sozinho, você não vai conseguir. Amém? Uma das causas do fracasso é quando a frieza na palavra obriga-nos a deixar Deus de lado. Assim aconteceu com Josué. No versículo 9, Josué e os israelitas estavam prontos para tomar a terra toda. O que aconteceu? Vieram pessoas falando que era de longe e fizeram uma aliança com o povo. E o que Josué esqueceu, o que os líderes esqueceram? Consultar Deus. A Bíblia falou que eles esqueceram de consultar Deus. Assim é com nós. Assim é com nossas vidas. Não podemos fazer aliança sem consultar a Deus. Não podemos fechar aliança sem consultar a Deus. Não podemos construir relacionamentos pessoais com outras pessoas sem consultar a Deus. Não podemos fazer sociedade com outras pessoas sem consultar a Deus. Deus, ele tem que estar no meio, ele tem que estar nessa liga que é a nossa vida, junto com ele. Quando relaxamos a oração, como relaxamos a palavra, ficamos vulneráveis. E entender o propósito de Deus em nossas vidas. Ponto 2. A repetição da falha. Às vezes nós falhamos, aí quando nós falhamos de novo, ficamos chateados, né? Temos que ficar chateados. Temos que ficar chateados quando não falhamos. Porque se você não ficar chateado,
É sinal que você foi consumido pelo erro e acostumou com isso. Acostumou com o errado, acostumou em estar fazendo algo de errado. Quando algo que você faz e te incomoda em fazer errado, isso dali faz com que você molde ou mude seu caminhar para um novo caminho. Em outra vez, ele jurou: não conheço esse homem. O pecador ele se arrepende intensificadamente, mas a negativa o deixa ainda no pecado. Às vezes vamos para o mesmo caminho que nós erramos, às vezes fazemos o mesmo trajeto que nós fizemos, às vezes caímos no mesmo buraco que nós caímos. Quer ver um motorista ficar triste é quando bate o pneu da roda do carro num buraco. E quando ele bate pela segunda vez, aí que ele fica mais chato ainda. Porque ele sabia que ele passou ali ontem e hoje ele passou de novo no buraco. E isso daí que incomoda você é a vontade de fazer o certo, é a vontade de mudar. É a vontade de estar fazendo algo novo. Se você faz um bolo com uma farinha diferente e esse bolo não sai bom, você vai fazer de novo? Não vai fazer de novo. Você vai trocar de farinha. Vai modificar. Para não cometer o mesmo erro. Para fazer perfeito. A sua vida é perfeita. A nossa vida ela é perfeita. Mas com o quê? Com Cristo nela. Com a ação de Cristo em nossa vida. Tantas coisas erradas, tantos conselhos errados que as pessoas nos dão. Mas o culpado somos nós, em seguir o caminho errado, em passar por caminho errado, em fazer o errado. Cristo está te dando uma chance de um renovo, de passar por outro lugar que não tem um buraco, de levar para caminhos que não tenha pessoas que faça algo de ruim na sua vida. Nada é por acaso. Hoje você não está por aqui por acaso. Hoje você não está escutando essa mensagem por acaso. E eu não estou aqui para te tocar. E sim, Cristo está para te tocar. Cristo está para fazer um renovo na sua vida. Cristo que está para fazer a transformação. Não é o pastor Rogério. É Cristo. Busca Ele. Encontra tempo. O mundo está difícil, dias difíceis se tem. A palavra é o único caminho que ainda tem um momento de paz e tranquilidade nesse mundo. Cristo mesmo falou: no mundo terás aflição, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós venceremos com quem? Com Ele, com Cristo, com a palavra. Os erros ele tem que ficar no passado. O que aconteceu tem que ficar no passado. Um compositor chamado Kiko Zambian, ele fez uma música, e nessa música ele relata uma história de uma pessoa perdida, e o título é Meus Primeiros Erros, que tem o seu refrão: se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro, e fizesse parar de chover nos primeiros erros. Ou seja, quando você para no início do erro, você não continua. E chover é ruim. Para algumas ocasiões. É bom para encher o poço, é bom para as plantinhas, mas você sair de casa com chuva, é bom, Paulinho? Não é bom. Você sair de casa com chuva para trabalhar, ainda mais quando você esqueceu seu guarda-chuva no trabalho. Você vai se molhar. Então, a mudança que se tem, que ser feita, é no início.
É no início da trajetória, assim como Pedro, no início da sua trajetória ali, ele mudou, ele reconheceu o que ele estava fazendo que não era certo. Márcio Meri disse em seu livro, uma das grandes mentiras que o fracasso tem nos fazer acreditar que ele é definitivo em nossas vidas e que ele é o que nós somos. Nós não somos fracasso. Nós não somos fracassados. Nós somos vencedor. A nossa história, a Bíblia relata que nós somos um povo vencedor. E vamos vencer, vamos ganhar a coroa da vitória. Ela está prometida para cada um de nós, mas para aqueles que aceitam a Cristo como seu único eterno Salvador. Esse porém tem que existir na vida daqueles que não conhecem a Cristo, que não sabem que Cristo é seu único eterno Salvador. Precisamos vigiar, criar estratégia para não viver o mesmo erro que talvez tivemos no passado, pois o que começou pequeno pode crescer e se transformar em um absurdo em nossas vidas. Deus ajuda a cortar esse mal. Você é a videira. Deixa o agricultor cortar o que tem de errado. Deixa o agricultor fazer a poda para que transforme a sua vida de dentro para fora. Quando você deixar Cristo entrar aqui no seu coração. Amém? Ponto 3, o despertar do aprendizado. O fracasso pode ser um ponto de partida, mas nunca um ponto final nas nossas vidas. Imediatamente o galo cantou e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus. O canto do galo, por muito tempo nós pensamos sobre o galo, lá do galinheiro, né? Mas pesquisadores, teólogos, arqueólogos descobriram que a galinha em Jerusalém, ela não é aceita nos templos e lugares santos. Por quê? Galinha, que quem já criou galinha aí sabe que galinha sai fazendo sujeira em tudo quanto é lugar. Eu criei bastante tempo galinha e sei disso. Galinha sobe no muro da varanda, suja o muro da varanda. Vai para a varanda, suja a varanda. Então a galinha, ela não era bem-vinda nos arredores ali. E se tinha uma trombeta em Roma chamada galum, e esse cante dessa trombeta era colocado para fazer a troca de guardas. Toda troca de guarda tocava a trombeta, não tinha relógio igual antigamente, igual hoje tem, né? Mas então o soldado sabia que quando tocava a trombeta, sua rendição estava vindo. E 3 horas da manhã, tocou a trombeta, a rendição estava vindo, e quem estava lá? Eu não conheço esse homem. Eu nunca vi esse homem. Pedro estava lá negando Jesus 3 vezes. E no final, o que ele faz? Bem que o Senhor falou que eu ia fazer isso. Ele se arrepende profundamente do que ele tinha feito. E ele se lembra dessas palavras de Cristo. Ele chorou amargamente e teve uma mudança de vida. 2 Coríntios, versículo 7 e 10, na parte A, nos diz assim: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Quando nós ficamos tristes que erramos,
Deixa produzir esse remorso de voltar atrás, de fazer o que é certo. Se hoje você está fazendo o que é errado, deixa para trás o que passou, viva uma nova vida, seja transformado por Cristo Jesus. O Senhor quer essa transformação em minha vida, o Senhor quer essa transformação na sua vida. Dificuldade todos nós teremos. A dificuldade, ela faz parte do nosso dia a dia. E nós temos que se moldar, se transformar. Mês passado eu estava dando minha aula tranquilinho. Aí chega o coordenador. Você não faz isso não, né? Chega o coordenador e fala assim: agora o MEC pediu para a gente dar eletroquímica. Eletro quê? Eletroquímica. Mas nem quando eu fiz curso, eu estudei eletroquímica. Não, mas agora o MEC mudou. Assim como outras emendas que o MEC mudou. Então você vai ter que dar aula de eletroquímica. Eu vou lá para o livro de química. É aquele livro de química. E começa a procurar a eletroquímica. Aí vem a tabela periódica. Quem não gosta da tabela periódica, hein? Tabela periódica. Mas aí, contudo, eu percebi que nós usamos a eletroquímica no nosso dia a dia. Ou seja, fica mais fácil colocar em prática o que nós fazemos no dia a dia. E eu fui para os alunos: nós vamos estudar eletroquímica. Aí os alunos: professor, não, mudou, o MEC mudou, está na grade. Aí eles foram lá procurar, mesmo, tá. Então eu vou passar trabalho para vocês. Cada um vai trazer alguma coisa aqui que funcione um LED sem ser uma pilha. E a partir disso daí, nós vamos entender a eletroquímica. Sabendo que o anodo, o catodo, ele faz uma transformação que faz o LED aparecer, acender. Aí vem os alunos trazendo limão, batata. Ali eu estava tendo o quê? Uma transformação. De uma coisa que no passado poderia ser difícil para mim, nas aulas de química. Só que eu gostava de química. Química e física eu sempre gostei. A Milce. Lembra? Quem estudou com a Milce aí sabe. Quando você tem um professor que faz você gostar da matéria, é muito bom. Quando o professor coloca você ali, em meio à matéria, que faz aquilo dali, você aprende mais rápido, você abre a cabeça para aprender. Assim é Cristo, assim é a palavra. Quando você começa a amar esse Deus maravilhoso, você fica aberto a aprender. Não vem só para escutar, mas sim para aprender. A fazer uma transformação em sua vida. A modificar o que tem de errado em sua vida. Quando conseguimos fazer de um limão a limonada, é tão maravilhoso. Mas como conseguimos fazer também dos nossos erros, o nosso aprendizado é mais maravilhoso do que um limão fazendo uma limonada ou acendendo um LED dentro da sala de aula. Deus sempre colocou pessoas para te alertarem, galos para alertarem você. Esteja sempre aberto à voz de Deus sobre o galo cantando, sobre pessoas te motivando ou colocando você no lugar certo. Que o Senhor ele possa estar nos transformando a cada dia e que nós possamos fazer do aprendizado o nosso viver. Ponto 4. A superação pelo aprendizado.
João 21, de 15 a 17, depois da morte de Cristo, quando Cristo ressuscita, ele vem falar com Pedro. João 21, 15. Lemos assim: depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida dos meus cordeiros. Versículo 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você ama-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, pois Jesus lhe ter perguntado 3 vezes: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida da minha ovelha. O Senhor, Ele tem um ministério para a sua vida. Cuida do ministério que o Senhor proporcionou para a sua vida. Não fuja do ministério que o Senhor proporcionou para a sua vida. Por mais que teve erros no passado, que você não gostou, volte à caminhada, volte no trilho do trem, para continuar a fazer igual Pedro aqui. Cuidar do ministério que o Senhor proporcionou para a sua vida. Jesus não deixou Pedro no fracasso, mas ele restaurou a vida de Pedro. C.S. Lewis, um grande escritor, escreveu: o fracasso é o dedo de Deus apontando para você e dizendo: aqui é aonde você precisa crescer. Esse autor aqui, ele escreveu vários livros, autor cristão, é o autor de Crônica de Nárnia. Trava um pouquinho a língua. E ele coloca que o Senhor, ele vai apontar aonde nós temos que melhorar. O Senhor, ele vai nos dizer aonde nós temos que melhorar. Agradeço a Deus as pessoas que me apontaram e falaram aonde que eu tenho que melhorar, aonde que eu tenho que mudar. Por mais que você fique chateado no momento, mas fazer uma anamnésia daquilo, ou seja, fazer um raio-x da sua vida, fazer o que você realmente está fazendo, se é aquilo dali mesmo. E transformar a sua vida, mudar a sua vida, tirar os antigos erros e colocar o propósito de Deus na sua vida. Se nós desistirmos, nós não vamos conseguir fazer o que Deus determinou. Deus fala conosco. Deus, Ele coloca um propósito na sua vida. Às vezes muitas pessoas também vão falar ao contrário, que você não serve para isso. É igual um garoto que faz bagunça pra caramba, aí falam assim: não vai chegar a 18 anos. Que antigamente era assim, não sei se hoje ainda é, mas antigamente era assim: não vai chegar a 18 anos. Mas quando aquele garoto, ele muda e transforma e mostra para aqueles dali que estava errado e vira um professor, vira um engenheiro do mais famoso prédios arranha-céu. Ele usou do que o Senhor colocou na vida dele para transformar ele e transformar aquele em volta. Porque quando você usa para ser transformado, quando você deixa ser transformado, você muda também a vida daqueles que estão na sua volta, trazendo o que Cristo tem de bom para a sua vida. Amém?
Pedro se torna um pregador. O livro de Atos nos mostra Pedro pregando, levando a palavra. Pedro não desistiu. Pedro foi fazer o que o Senhor pediu, apacentar as ovelhas deles, cuidar das ovelhas dele. O fracasso não fruiu na vida de Pedro. Romanos 8, 28, nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Se não está bem, vai ficar. Se ainda está no caminho, você vai chegar. Volte a um novo relacionamento. Tenha um novo relacionamento com base em Cristo, com base na palavra, com base naquilo que o Senhor proporcionou para a sua vida. Quando aprendemos com nossos erros, Deus nos fortalece para sermos temente a Ele. Deus nos transforma a nossa vida. E os erros não é mais nada mérito que o quê? O nosso passado, apagado como uma borracha. Amém? Uma ilustração nos diz assim: Thomas Edison. Quem conhece aí Thomas Edison? Se não fosse por ele, a gente não estaria tudo assim clarinho, né? A luz, né? Então, foi um inventor da luz elétrica. E dizem que ele tentou 1000 vezes antes de fazer a luz elétrica. E ele errou 1000 vezes tentando fazer a luz elétrica. E perguntaram: você não se sente um fracasso por ter errado tantas vezes? E Thomas Edison respondeu: não, falhei 1000 vezes. Descobri 1000 maneiras de não funcionar a lâmpada. Agora estou mais perto daquilo que ela deveria acontecer, funcionar. Você não está errando. Você está descobrindo uma forma de se fortalecer para no futuro você ter um aprendizado sobre aquilo que passou. Assim também somos nós, a nossa vida espiritual. Cada fracasso pode nos tornar mais forte e rumo à vitória que Cristo Jesus proporcionou para todos nós. Amém? Amém. Fechar. Pedro caiu, mas aprendeu. Negou, mas foi e arrependeu-se. O fracasso não é o fim da linha, mas um ponto. E sim um ponto de irmos ao ponto-alvo, que é Cristo Jesus. Supere o fracasso com aprendizado. Que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando e nos fortalecendo a cada dia, e que nós possamos estar superando a cada dia. Amém? Feche seus olhos que eu vou estar orando por você. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por cada vida aqui, Senhor, por cada família, Senhor. O Senhor entende cada vida, o Senhor sabe cada dificuldade dos seus irmãos. Que o Senhor possa estar indo de encontro, ó Pai, à dificuldade, Senhor, e fazendo a transformação na vida de cada um, Senhor. Senhor, sabemos que o medo às vezes nos trava, não deixa ir, não deixa chegar ao objetivo, Senhor. Mas sabemos que temos Ti, Senhor, como o único eterno Salvador, aquele que faz nós irmos e chegarmos ao objetivo, Pai. Pai, faça uma transformação, ó Pai, na vida dos seus servos, Senhor. Que cada um possa estar entendendo o ministério que o Senhor quer para a vida dele, o ministério da sua palavra para a vida dele, Senhor. O Senhor possa estar fazendo, ó Pai, nós abrirmos nossos olhos, abrirmos nossos ouvidos, abrirmos nossa mente, nosso coração, para entender daquilo que vem de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser igual a Pedro, transformando, ó Pai,
aqueles que estão à nossa volta, Senhor, que nós possamos estar entendendo igual a Pedro, Senhor, fazendo o ministério da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos estar usando essa palavra como um viver para nós, Senhor. Pai, te agradecemos por tudo. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.